Olá, mulheres e homens da vida real. Você foca no problema ou na solução? Hoje eu quero desenvolver aqui esse tema com vocês. Como que eu focava muito no problema e esquecia de focar na solução. E aí eu vivia naquela eterna preocupação, naquele eterno estresse. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês como que mudar o foco, colocar o foco na solução, como que isso traz muita mais paz, alegria, até a solução do problema. Bem-vinda de volta, aqui estamos, hoje aqui gravando na nossa sala de novo, seja bem-vindo à nossa sala. É simplesmente uma conversa de mulher para mulher e de mulher para homem também, porque eu sei que meu esposo assiste e eu sei que também mais para o futuro vamos ter homens também assistindo esse vídeo. Então seja bem-vindo todos vocês. Então, como eu já comentei com vocês em alguns dos vídeos anteriores, que em 2021 eu tive esse chamado para compartilhar nas redes sociais a transformação que eu estaria fazendo em todas as áreas da minha vida e compartilhar o conhecimento, o processo, os aprendizados, os desafios com vocês e não simplesmente chegar assim, cheguei! A minha vida já está perfeita, está tudo certo. Essa era a minha ilusão. E eu ficava muito na dúvida, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Você está entendendo? Eu queria já viver uma vida perfeita, uma vida já toda arrumadinha, já toda magrinha, toda bonitinha, minha casa toda limpinha. E aí eu falei, gravar vídeo no meu natural, isso quer dizer, em outras palavras, me aceitar tal qual eu sou. Isso tem sido um processo incrível, mas eu já estou colhendo os frutos dessa promessa de transformação. Eu já estou percebendo já na minha vida essa autoaceitação do meu eu, do meu estar, de quem eu sou nesse momento, de quem eu estou me tornando nesse momento. Então eu estou praticamente vivendo o sonho que eu já tive lá atrás, só que baseado na minha realidade. Então a ideia é para transmitir isso para vocês, que não adianta nós estarmos aqui querendo viver a vida de outras pessoas, mas sim estarmos olhando para a nossa vida, apreciando a nossa vida, o momento presente, e só a partir do momento em que eu comecei a realmente apreciar e deixar de olhar para o que falta. Porque por muitos anos eu sempre olhava para o que faltava, eu só olhava para o problema, e isso me causava muita ansiedade, tristeza, preocupação, muito estresse. Porque cada vez que eu olho para o problema, cada vez que eu olho, não estou dizendo para ignorar, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas cada vez que eu ficava focada no meu problema financeiro, na falta de dinheiro, não tenho dinheiro, está faltando cliente, porque sempre está faltando, sempre para mim, sempre faltava. Mesmo que eu já tinha tudo, eu olhava somente para a parte que faltava. Um exemplo, eu morei acho que mais de 15 anos na minha casa anterior, com o meu ex-esposo. Então eu morei lá por muitos anos, e nessa casa eu nunca conseguia estar no momento presente. Eu estava sempre construindo para o futuro, eu estava sempre vivendo no futuro. Quando essa casa estiver paga, quando essa casa estiver pronta, quando essa casa estiver limpa, aí eu vou desfrutar. Então eu vivi praticamente todos esses anos da minha vida, eu posso dizer que eu vivi esses anos sem vivê-los, porque passou eu vivendo no futuro. Quando a minha casa estiver arrumada, quando ela estiver paga, eu vou desfrutar. Quando tudo o meu jardim, eu lembro que eu caminhava no jardim, eu fiz um jardim maravilhoso nessa casa. Eu sou apaixonada por plantas.
Tanto é que eu sou paisagista, né? Então eu trabalho com plantas e eu sempre amei as plantas. Então, como eu sempre trabalhava nesse jardim, era todo final de semana eu trabalhava, e para mim não era um trabalho, para dizer a verdade, acho que a única parte dessa casa que realmente eu desfrutei foi o jardim, mas mesmo assim eu ainda trabalhava nele com a ilusão de um dia ele estar perfeito, sem ervas, ele está todo limpinho, todo arrumado, com tudo certinho, nada seco, nenhuma folha seca, tudo perfeito. Isso é totalmente ilusório, é uma ilusão sonhar com esse jardim assim perfeito, porque ele já é perfeito na beleza natural dele, né? E aí o que acontecia? Como eu não me aceitava, eu não me entendia, então não tinha como eu aceitar o meu entorno, eu não aceitava as pessoas, por eu não me entender, eu não entendia as pessoas. Por eu não me amar, eu não tinha condições de amar outras pessoas. Por eu não me aceitar, eu não me aceitava o meu entorno. Então eu vivia sempre à busca da perfeição, porque lembra, o que acontece aqui dentro, o que tem lá fora é o reflexo do que está aqui dentro. Se eu aqui dentro de mim, eu não me aceito, é muito difícil eu poder aceitar o meu mundo lá fora. Se eu não me amo aqui dentro, não tem como eu olhar com amor, com amorosidade para o que está lá fora. Então, o que eu fazia? Eu tenho uma amiga acho que já somos amigas há uns 25 anos. Então, nesse tempo, ela amava o meu jardim. Eu fiz um caminho, como se diz, um pathway, um caminho. Eu fiz um caminho no jardim. Então, a gente podia caminhar no jardim. E cada lugar que ia caminhando, existia pontos, vasos, flores. Então a gente podia ir caminhando e vendo orquídeas, bromélias nas palmeiras, nas árvores. Então ficou um jardim muito lindo. Mas quando eu caminhava, eu só conseguia olhar para as ervas, para o que faltava, para uma folha que caiu, um galho que precisava ser podado. Então, quando eu caminhava nesse jardim, eu só olhava para o que faltava, só para o que precisava ser feito. Eu nunca conseguia olhar para o que já estava bonito, para o que estava pronto, pela beleza que já tinha. Então, tinha uma época do ano que tinha uma árvore que caía as folhas, que as folhas dela caíam e ficava no caminho, no passinho. Então, como essa minha amiga já estava de bem com ela já estava, sabe, ela ia lá e adorava esse jardim. Aí o que ela passava? Ela me puxava assim, Lu, vem cá. Aí ela caminhava no jardim e pulava assim nas folhas, e as folhas faziam aquele barulho assim de quebrando assim, porque ela pisava, igual uma criança quando vê uma poça d'água, e aí ela pisa pula na água, naquela alegria. Então, era assim que a minha amiga fazia. Eu olhava para aquilo e ficava pensando, meu Deus, preciso limpar todas essas folhas, preciso arrancar todas essas folhas daqui. Dá para perceber que a insatisfação ela está aqui dentro. E aí, por mais que o mundo esteja lindo, maravilhoso lá fora, a gente não consegue ver. Então, o que precisamos mudar era a nossa percepção de dentro para fora. Então, não adianta querer arrumar lá fora, não adianta querer limpar, fazer tudo lá fora, se a gente antes não arrumar o nosso jardim interno, se a gente não consertar, limpar, podar os pensamentos negativos, enquanto a gente não limpar os nossos jardins internos, que é dos pensamentos negativos, de focar só no problema, enquanto a gente não tira as inseguranças, os medos, o medo da escassez, enquanto a gente não tirar isso de dentro da gente, fica difícil olhar e apreciar o mundo lá fora. Como que a gente faz isso, né? Aí você fala, mas Luzeni, como é que a gente faz isso? Eu vou dizer para vocês. Não é mágico, não é assim de uma hora para outra que a gente simplesmente, hoje, a gente até pode
quando já tiver consciência e realmente querer, entendeu? Eu levei muitos anos, mas muitos anos para poder estar hoje nesse estado pleno. Não é todo o tempo, mas a maioria do tempo eu estou em um estado pleno de alegria, de apreciação, de gratidão. E quando agora... Engraçado, porque eu quis muito isso por muito tempo. Parece que quanto mais eu queria, parece que mais se afastava de mim esse estado de ser, de estar aqui no momento presente, de amar o momento presente. Então eu levei muito tempo para poder chegar aqui. Então eu estudei muito, eu fiz muito cursos, eu me joguei para o mundo, para realmente, porque foi uma das coisas que eu vim para poder trabalhar isso em mim, para poder desenvolver essa parte em mim do me autoaceitar, me autoconhecer, me autoamar. Então tem sido para mim uma grande jornada. E já faz muitos anos. Então, voltando aqui no jardim, que a minha amiga pulava lá nas folhas secas e tudo, e ela desfrutava aquilo, ela amava andar no jardim, ela pegava assim, Lu, olha que lindo, olha isso aqui. Ela ficava encantada quando ela caminhava no jardim, e eu só conseguia olhar a parte que faltava, só a parte do trabalho, que estava aqui, que falta acolá. Ou seja, se eu for olhar hoje no tempo, eu vivi todos esses anos nessa casa e não consegui desfrutar dessa casa. Então, foi um tempo perdido? Não, porque hoje eu consigo ressignificar tudo isso, que foi foram vários anos de aprendizado. Eu precisei experienciar a falta para poder hoje apreciar tudo que eu tenho. Eu precisei passar pelo processo. Foi doloroso na época, porque hoje, voltando, eu poderia ter vivido, apreciado, desfrutado cada processo. Mas eu precisei, como eu disse, precisei passar pelo processo para poder entender hoje e ser imensamente grata pela vida que tenho, pelo meu parceiro, pelas minhas gatinhas, que é assim, a nossa alegria, né? A nossa alegria, nossos gatinhos. E estar vivendo aqui e agora, nesse momento presente, está sendo maravilhoso. Então é isso. Então, ao invés de ficar focando na falta, no que falta, no que precisa fazer, focar no que a gente já tem e cuidar do que a gente já tem. É isso, cuidar com amor, cuidar com gratidão. E eu sei que também, eu demorei muito tempo também, outra coisa que eu demorei muito tempo, mas muito tempo para poder entender foi a parte da cozinha. Eu não cozinhava, eu não sabia cozinhar, por muitos anos eu não sabia cozinhar. Eu sempre falo que nesses últimos 3 anos, eu acho que eu tenho cozinhado o que eu não cozinhei a minha vida inteira. Porque a parte da cozinha é uma coisa, é cozinha e roupa. É um trabalho que não termina. Só que eu ficava muito frustrada, hoje eu entendo que eu ficava muito frustrada com esses trabalhos repetitivos, com esse trabalho que não acaba, que é o trabalho da cozinha, que é o trabalho da casa, que é o trabalho de lavar roupa. Então esse é um trabalho que nunca acaba, né? Só que de novo, eu focava somente na falta, eu só focava no problema, eu só focava no estresse do que tem que fazer. E quanto mais eu focava nesse processo eu tenho que limpar a casa de novo, eu tenho que limpar a cozinha, eu tenho que cozinhar de novo, eu tenho que lavar roupa. E tudo que eu fazia, eu reclamava, e tudo era difícil, tudo era uma dor. Então, hoje, eu precisei, já tem o quê? Uns 2 anos que eu fiz terapia, eu estava fazendo terapia com uma amiga minha, que se tornou uma grande amiga, vamos colocar assim. Então, eu reclamava muito. Então, por mais de um mês e meio, ela fez um panfleto para mim, né? Foi parte da terapia. Ela colocou um panfleto para mim com fotos
de geladeiras com mulheres. Ela colocou umas mulheres que tinham umas crianças, colocou uma criança aqui no colo, assim, né? E assim na cintura, e colocou essa criança aí, e ela abrindo a geladeira. E só tinha água dentro da geladeira. Outras não tinha nada dentro da geladeira. Então ela colocou umas 4 fotos de geladeiras vazias, mães com crianças que não tinha o que alimentá-las. E eu, com a minha geladeira cheia, com tudo que eu podia escolher. Sempre que eu vou no mercado eu posso escolher o que eu quero, compro o que eu quero. Estou aí reclamando do que falta, do que a cozinha, porque a cozinha está suja, porque é isso, porque é aquilo. Estava eu reclamando. E aí veio também, juntamente com isso, uma oração para eu, cada vez que eu fosse de manhã ou de noite, eu lia. Então eu preguei essa oração de clareza na parede. E cada vez que eu entrava na cozinha, eu olhava para ela, eu lia, eu via as mulheres com as crianças sem nada na geladeira. E aquilo foi me trazendo consciência, foi me trazendo para o momento presente, foi me trazendo mais, como eu disse, consciência, gratidão pelo que as coisas que eu tenho, gratidão pela minha alimentação, gratidão pela cozinha, gratidão pelos pratos, pelas coisas, gratidão pela minha casa. Então ali foi desenvolvendo esse sentimento de gratidão, de apreciação pelas coisas que eu já tenho, e aí deixar de focar no que falta, no que não tem, mas que chato, que não sei o quê. E aí foi trabalhando. Então não vou dizer para vocês que é assim, um trabalho mágico, que é rápido, que não. É um processo. O negócio é que antes eu queria, como se tivesse um controle remoto, para passar a minha vida só para aquele momento feliz, sem entender o processo. Então eu queria sair daqui, apertar no controle remoto da minha vida, sair desse momento que a minha cozinha está suja, está tudo desorganizado, tenho tudo ali, mas eu preciso cozinhar. Eu queria já apertar o meu controle remoto, ir para a minha cozinha já feita, comida já pronta, cozinha já limpa e a minha vida perfeita para eu poder ser feliz. Só que não é assim. Não é assim. A vida não é um destino. A vida ela é uma jornada. Então nós estamos aqui por esse tempo, não sei quanto, 60, 80, 100 anos, é para viver essa jornada, essa caminhada. Não é um destino, não é para chegar aqui e ganhar uma medalha de que uhul, não, entendeu? Ela é uma jornada para estarmos experienciando a vida. Então ela vai ter os seus altos e baixos, ela vai ter os seus problemas. O que vai mudar é como que nós percebemos esses problemas, que achamos que são os problemas, mas são o que? Experiências de vida. Então hoje eu olho para a minha cozinho, nossa, eu acordo 4 da manhã, eu faço café da manhã para o meu esposo e para mim, eu faço almoço, faço janta, ele leva a comida para o trabalho todos os dias. E eu posso dizer, nunca fui tão feliz fazendo isso. Eu levanto de manhã, a gente já levanta contente, a gente já levanta feliz aqui na casa, com as nossas gatinhas correndo para lá, correndo para cá, e eu levanto, eu consigo, eu começo 4h30, porque eu levanto até as 4h30, eu me arrumo e tudo, escovo o dente, arrumo a cama, e aí eu vou preparar o café da manhã, das 4h30 às 6h, aí já terminamos de fazer o café, já preparamos, já fiz a marmita do meu esposo, que ele leva para o trabalho, todo contente, leva os lanchezinhos para ele para o trabalho, vai todo feliz. E eu fico muito feliz, aí eu fico em casa, algumas vezes eu também vou trabalhar com ele, né? Mas a maior parte do tempo eu fico em casa trabalhando com os papéis, com outras coisas que estamos fazendo. Então é isso, eu tirei o foco do problema que eu causava na minha mente, que aquilo era um problema, era um trabalho, era chato, e comecei a ver como, uau, gratidão por esta casa, gratidão por eu ter
a possibilidade de comprar todos esses alimentos, gratidão pela geladeira, gratidão pela cozinha, mas aquele gratidão de verdade, sabe? Assim, a gente pega, nós ficamos aqui, eu acho que quando a gente comecei a gravar esses vídeos, há uns 3 meses atrás, as coisas em casa tudo quebrava, né? Aí a geladeira foi uma delas. Nós ficamos 3 semanas sem geladeira. Aí agora quando a geladeira tá ali, a gente fica, ai, amo minha geladeira, a gente fica tão feliz, a gente fica tão contente com ela, sabe? Que a gente deixou de ter e de repente a gente tem ela de volta e é tão gostoso. Então a gente começa a agradecer as coisas, apreciar esse momento presente, né? Porque é só o que nós temos, nós não temos o futuro, ainda não chegou, o nosso passado ele já passou. Então aqui é só aqui agora que a gente tem para poder apreciar mesmo o que a gente tem. Os problemas vão fugir, a gente vai deixar de ter problema quando a gente expande a consciência? De jeito nenhum. Mas o que muda é a nossa percepção. Olha só, minha cozinha continua a mesma coisa. Ela continua lá, às vezes tem louça suja, né? Cozinho todos os dias e tudo, mas eu agora mudei a minha percepção. Eu vou para lá com amor, com gratidão, com alegria. Então isso reverbera na nossa vida também, porque quando a gente cozinha com amor, com alegria, a gente está colocando a nossa energia naquele espaço, naquela comida que nós mesmos vamos comer, que o nosso esposo, nossos filhos vão comer. Então, nós, como as pessoas que cozinhamos, estamos ali colocando a nossa vida, a nossa energia, a nossa alegria. E o contrário também é verdadeiro. Se você cozinha com raiva, com estresse, com preocupação, você está passando tudo isso para a sua família. Aí eu pergunto, é isso que você quer passar para a sua família? Estresse, raiva, preocupação? Não, procura naquele momento ali que você está cozinhando, sabe? Cozinha com amor, cozinha com gratidão, cozinha com alegria, porque você está colocando a mágica ali naquele momento. Acho que estão me ligando. Pois é, falando aqui de apreciar no que a gente tem, viver o momento presente, então, eu gravo com o meu celular e através desse celular é onde meu esposo me chama, que ele está no trabalho, né? Então ele me chama e eu sempre tenho que atendê-lo. Pode ser que tenha alguma coisa, alguma pergunta que ele queira saber com relação ao nosso trabalho e aí eu preciso atender. Então aí, claro, estou fazendo a minha gravação, ele liga e eu preciso dar aquela parada. Então aqui é ao vivo, é gravando, é acontecendo na vida real. Não tem nada de cenário, é a nossa vida real. Então voltando. Eu acho que voltando ao tema que eu estava falando, que era da energia que você coloca na sua comida, quando você está cozinhando. Então, para ter consciência de que quando você coloca essa comida, quando você está cozinhando, você coloca a sua energia de amor, de alegria, de satisfação ali, porque você está colocando essa energia na sua comida, que todo mundo vai estar se alimentando dela. Ou seja, falei hoje sobre focar na solução, ao invés de focar no problema, no estresse, na preocupação. Quando a gente começa a focar realmente na solução, na positividade, na alegria, na gratidão, é como se o universo vai se alinhando com a gente e as coisas começam a melhorar, pessoas, as situações vão se melhorando ao nosso entorno. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, um grande beijo para vocês e até domingo que vem.